Bom, pessoal, vamos fazer aqui os exercícios que o Rogério passou ontem na sala de aula, no laboratório. Então vamos lá. Exercício 1. Faça o programa que receba as médias de uma sala com 20 alunos e calcule a média geral e apresente no final. A média geral, a quantidade de alunos acima da média e abaixo da média. Então a gente vai precisar aqui de algumas variáveis, né, que a gente já pode ver, que a gente vai utilizar. A gente vai ter que ter uma variável de média geral, né? Variável para receber as médias em um formato de array de variável indexada, uma variável para a quantidade acima da média, uma para abaixo da média, uma variável de contagem do próprio looping que a gente vai fazer, que é o int i lá padrão. A gente pode definir aqui, pode definir dentro do loop for, tanto faz, mas vamos definir aqui. Então, de contador, a gente vai precisar do int i e um contador para a quantidade de alunos acima da média e uma para baixo, né? Porque a gente vai incrementar, né, pessoas, é um número inteiro, né, ou é uma pessoa ou duas, não é uma pessoa e meia, então vai ser do tipo int também, vai ser um contador. Normalmente contadores são do tipo int mesmo. Então daqui quantidade acima da média, quantidade abaixo da média. A gente vai precisar aqui de variáveis do tipo float também, que no caso vai ser a média, as médias, né? No caso a gente vai armazenar as médias em uma variável só para a gente poder depois fazer essa comparação, quantos alunos estão em cima da média, abaixo, enfim. E a gente vai precisar de uma variável da própria média geral, que também vai ser do tipo float, né? Porque as médias podem ser 7.5, 6.2, etc. E a princípio é basicamente isso, mas se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente vai adicionando aí. Vai precisar de uma variável das médias, que vai ser uma variável indexada, né? Um array com 20 elementos. Aqui eu vou colocar 5 para a gente ficar inserindo 20 valores toda hora. Tudo uma variável de média geral, né? E como para a gente calcular a média geral, a gente tem que ter uma variável do tipo, a gente tem que ter uma variável de acúmulo, né? Um acumulador. Vou definir aqui o acumulador aqui também. Então agora a primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar as médias e armazenar elas hum, dentro do nosso array ali, dentro da nossa variável indexada. Opa, o que eu fiz aqui? Então vamos lá, a gente vai começar com o loop for, né? For i vai ser igual a zero, primeiramente, porque o array começa no índice zero, então não dá mais para usar um, né? O recomendável é usar zero sempre por padrão. Hum. Nosso i ele vai iterar enquanto ele for menor ou igual a 4, né? Porque de 0 a 4 vai dar 0, 1, 2, 3, 4, vai dar 5 valores. E a gente vai incrementar 1 a cada iteração do loop. Então agora aqui a gente vai basicamente capturar as médias, né? Não tem segredo nisso, né? A gente vai dar aquele digite as médias e vai dar um scanf. Então as médias vão ser do tipo float. A gente vai receber aqui médias, né? Para armazenar. E a gente vai armazenar esse valor que a gente está recebendo na posição do array médias i. Porque o que que é essa posição i? Sempre abstrai o que que você está, tanto o que você está fazendo quanto o que você vai fazer. E o que o programa vai fazer também por você, né? Deixa eu só executar aqui, fechar. Tá com esse errinho. O que o programa vai fazer? Então ele vai entrar nesse loop de iteração aqui, esse for. Quando ele entrar nesse for, o valor de i é o que? É zero, né? Então, a gente vai lá digitar as médias. A gente vai digitar uma média, ele vai cair no scanf. O scanf ele vai escanear esse valor e vai associar no valor, na variável médias, na posição i. O que é o i agora? É zero. Então a gente vai estar basicamente colocando esse valor aqui, o primeiro valor que a gente seria, a gente vai estar colocando aqui. Média zero. Igual ao valor que a gente já está aqui. Eu coloquei isso aqui melhor na string, né? Então, 10. É isso que a gente vai fazer no primeiro loop. O segundo vai ser o quê? A gente vai lá e digitou a nota 9. É isso aqui. É exatamente isso que o programa está fazendo, só que a gente poderia fazer isso também, né? A gente poderia dar vários printfs, colocar lá a média na posição zero, digite para a média na posição zero, depois posição 1, né? Mas a gente faz isso aqui mais rápido com esse mecanismo aqui, né? De looping. Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui no programa, né? O que o programa está fazendo para a gente, por baixo dos panos. É bom entender isso para você, né, também conseguir entender o que o programa está fazendo e conseguir pensar melhor com base nisso. Hum. Então, ok. Então, a gente já tem as médias, a gente já recebeu as médias. O que a gente tem que fazer?
gente tem que somar elas para conseguir a nossa média geral, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Então a gente vai fazer isso com variável de acúmulo. Então vai ser nossa variável de acúmulo, né? Agora aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer, que eu sempre esqueço em C, é isso aqui. A gente tem que declarar os nossos valores iniciais de contador, de acumulador, porque senão dá problema na memória do negócio aqui, da linguagem. Então, quantidade em cima da média é zero inicial, quantidade abaixo da média é zero inicial também, né? Porque tem zero pessoas até o momento. O ACC vai ser zero também. Só formatar aqui. Ok. Então vamos lá, nosso ACC ele vai ser o quê? Vai ser o valor atual dele, né? A nota que a gente já tem armazenada, mais a próxima nota que a gente vai inserir. E a próxima nota que a gente vai inserir vai ser médias na posição I, que é o valor que a gente acabou de pegar aqui nesse scanf, né? Então isso aqui, então se for no valor zero, a gente era basicamente fazer isso aqui. ACC mais média zero. E voltando naquele exemplo, a gente teria aqui média zero. No caso aí a gente colocou 10. Então vai ser ACC 0 mais média 0, que vale 10. Então vai ser 0 mais 10 e aí vai seguindo assim o looping até onde a gente precisar. Então aqui, a gente já capturou aqui o valor, né, do ACC, que é a soma total das médias. Agora a gente precisa da média geral. E a média geral vai ser o ACC dividido pela quantidade de médias que a gente somou ali, que no nosso caso aqui é 5. Então a gente já tem a média geral aqui, né? E agora a gente precisa fazer as quantidades. Então, para as quantidades, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar o valor da média geral e comparar. Se o valor que a gente está atualmente na média do aluno ali, vamos supor, tem 5 médias, 10, 5, 7, 8 e 9. 10, 5, 7, 8 e 9. Então, a gente vai pegar lá, aí a média deu, sei lá, deixa eu ver a calculadora aqui. É, a média aqui deu, então, por exemplo, 10, 8 mais 5 mais 7 mais 9 deu 39 dividido por 5 deu 7,8. O programa a gente tem que comparar agora, pegar o número, a gente vai iterar pela nossa lista, né? Então a gente vai passar no número 10. 10, a gente vai comparar, 10 é maior do que 7,8? Se sim, ele vai somar na quantidade acima da média, né? A gente vai contar 1. 8 é maior? Sim, vai contar mais 1. 5 é maior? Não, vai contar na abaixo da média, e por aí vai. Então a gente faz isso com outro looping aqui, for, né? Vai fazer o mesmo esqueminha aqui do lado de cima. Exatamente a mesma coisa. E mais. E agora aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um if e vai fazer essa comparação. A gente vai pegar a nossa média na posição atual. Como a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez antes. Médias e. Então isso daqui é basicamente na posição inicial a média zero, aí ela vale 10, aí vai comparar, etc e tal. Então médias e, a gente vai comparar. Se médias e é maior, vamos começar pelo maior, né, aqui, né? Se a média que a gente tiver atualmente for menor do que o... Pera aí, faltou alguma coisa aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, ok. Média geral. Então, se a média que a gente estiver atuando atualmente na lista, ela é menor do que a média geral, então a gente vai somar aqui na quantidade, né, abaixo da média. A gente vai adicionar um, vai contar um nessa quantidade aqui, né? Porque se a média que a gente está passando é menor que a média geral, ela é abaixo da média, então, né? Enfim, não tem nem muito o que falar. E agora a mesma coisa pro outro aqui, né? Só que aqui a gente vai ser maior e vai dar uma soma, quantidade acima da média. É basicamente isso aqui, né? A gente já tem aqui a lógica feita. Dá para inverter também, né? Se você colocar a média geral for maior do que médias e vai ser a mesma coisa, né? Aqui você pode mudar a lógica que você faz do jeito que você preferir. Então, poderia ser isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Média geral, médias e. Exatamente. Peraí. É exatamente a mesma coisa, só tá mudando a ordem. Aqui é coisa de, né, sintaxe de matemática mesmo, né? Não é nem de programação, é de matemática isso aqui. Então, é a mesma coisa, tanto faz. Né? Porque se a média geral for maior do que a média atual, a média que a gente está ali iterando é menor. Então vai cair abaixo da média, mas eu vou deixar desse jeito assim porque eu acho mais visual também. Então aqui, agora a gente já tem a lógica toda pronta, a gente já tem os valores armazenados. E agora a gente precisa. Cadê?
Agora a gente precisa apresentar esses valores. Então, a média geral, a quantidade de alunos acima da média, etc, etc. Então, vamos aqui, dar os printfs, né? Média geral da sala. Vai dar aqui um valor do tipo float. Então, vou colocar 2.2f, né? Para mostrar só duas casas decimais. E vai colocar aqui média geral. Simples. Agora a gente vai fazer aqui quantidade de alunos acima da média. Aqui é uma variável do tipo int, né? Então vai ser porcentagem d. Vai colocar aqui quantidade acima da média. Opa. Ok. E agora a mesma coisa aqui embaixo. Quantidade de alunos abaixo da média. Quantidade abaixo da média. Pronto. Né? Agora a gente vai rodar o programa aqui. Eu acabei não rodando nenhuma vez, porque ainda não estava dando nenhum printf. Mas vamos ver se está funcionando. Se não estiver funcionando, a gente tenta corrigir. Então, vamos colocar exatamente os mesmos valores daqui. 10, 8, 5, 7 e 9. 10, 8, 5, 7 e 9. Tem que dar 7,8 aí de média, né? 7,80 vai dar. E a gente tem que ter 1, 2, 3 alunos acima da média e 2 abaixo da média. Bom, aqui faltou, na verdade, um print, né? Ou um print não, aqui faltou um negocinho aqui que eu acabo esquecendo. Mas eu vi ali que já deu errado, mas vamos melhorar a visualização pra gente ver onde a gente errou, né? Então, vamos lá. 10, como é que era? 10, 8, 5, 7 e 9. Tá, então a média geral da sala deu 10, então a gente já tem algum erro aqui. A quantidade de alunos abaixo da média deu 4. Isso aqui até tá funcionando, mas a média geral da sala não foi feita corretamente. Vamos tentar entender por quê, né? Vamos ver aqui. Então a média geral está sendo calculada de um jeito provavelmente errado. Média geral. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Ponto 2f, média geral. Tá, eu acho que eu já saquei talvez o que está acontecendo, que eu não inicializei a média geral aqui, mas vamos ver se está funcionando. Programação é isso, é testando e vendo o que que dá. Tá, média geral 10. Tá, eu já estava mostrando a média geral, fui meio burro aqui, mas tudo bem. Tá dando 10 por algum motivo aqui. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos ver se a gente inicializando a média geral aqui como zero conserta o problema. É muito possível que sim, né? Mas às vezes não, às vezes é um problema de lógica. 10, 8, 10, 8, 5, 7, 9. Tá, a média geral da sala ainda tá dando 10, né? Então vamos tentar entender. Ah, pô, óbvio que tá dando 10. Eu esqueci de trocar esse valor quando eu fui dar o exemplo. Beleza, agora sim vai funcionar. 10, 8, 7, 5, 9. Beleza, agora sim, deu 7,8. Quantidade de alunos acima da média 3, né? Igual a gente previu. E quantidade de alunos abaixo da média 2, igual a gente já tinha visto aqui na calculadora. Então o programa está funcionando aqui. Né? Eu acabei esquecendo de trocar esse valor na hora que eu fui dar o exemplo ali do zero, das posições, mas tudo bem. Mas o exercício está feito, funcional aqui. É basicamente isso, não tem muito mais o que mudar. Talvez agora eu não precise mais disso, né? Vamos até ver isso aqui. 7,8 exatamente. Agora está funcionando, nem precisava mais disso. Bom, ok, então agora vamos para o próximo exercício, que esse exercício aqui é bem dificinho, vamos dizer assim. Né? Não é tão difícil, mas essa última parte aqui, esse F, é um pouco complexo de entender, um pouco complexo de fazer também, mas vamos lá. Então, vou começar aqui com include stdio.h main. Vamos lá. Então aqui, cara, a gente vai precisar de muitas variáveis, né? Porque são várias coisas que ele quer que exponha na tela. Então vamos começar com os contadores, né? A gente já sabe que vai ter o int i, padrão. A gente vai ter a quantidade de salários acima e abaixo. Então, quantidade abaixo da média salarial, no caso, né? Quantidade abaixo da média, quantidade acima
a média. Cara, aqui eu podia melhorar o nome, né? Alguma coisa salarial. Quantidade abaixo. Assim tá bom, vai. E aqui a gente vai precisar também do maior salário. Aqui vai ser float, porque o salário pode ser um número, né? 2.850,36, sei lá. A gente não costuma colocar esses valores, mas vamos colocar do tipo float, porque é o ideal, né? Então a gente vai ter que ter aqui o maior salário, mas a gente precisa a média salarial. E agora aqui a gente precisa também, obviamente, de uma variável para armazenar os salários, que vai ser um, uma variável indexada, né, um array. Aqui no caso são 15 salários, mas eu vou passar 5, né? Então aqui vai ser aqui uma lista de salários com 5 espaços. Fica mais fácil, né? E a gente vai ter que apresentar na tela os salários acima da média. A gente vai ter que ter uma variável indexada para isso também, pelo menos é do jeito que eu fiz, né? Porque agora a gente entra aqui numa parte já da programação que tem várias soluções para um problema só, não tem nenhuma exatamente que é a correta ou errada, né? Errado é o programa não funcionar, claro. Tem soluções melhores do que as outras, né? Mas o jeito que eu consegui desenvolver foi esse, que eu vou estar mostrando aqui. Mas se a solução que alguém fizer aí for diferente, se a solução do professor for diferente, mas funcional igualmente, então não tem problema, né? Então a ideia aqui é resolver o problema, desenvolver o programa que funcione. Então vamos lá. Eu criei uma variável aqui no meu caso, no exercício quando eu resolvi. Eu coloquei salários acima da média. E aqui, eu não defini ela aqui, né? Eu vou mostrar as duas soluções que eu fiz, então por enquanto eu nem vou, na verdade, definir ela, porque eu fiz de um jeito um pouco diferente, né? Mas a princípio, com essas variáveis que a gente declarou aqui, é possível já dar uma avançada aqui no desenvolvimento do programa, né? Porque a maior parte do programa a gente só vai usar essas aqui, a gente tem só no final para apresentar os salários, os maiores salários em número ali, os próprios valores vai ser um pouquinho mais complicado, mas vamos fazer o resto do programa e depois a gente spende um tempinho a mais nesse assunto. Então, estou aqui só declarando, inicializando as variáveis, né, de contagem. Agora vamos fazer lá o mesmo esquema. A gente precisa primeiro conseguir capturar o salário. Então a gente vai dar um loop for, né, i igual a zero, e for menor ou igual a 4 para fazer 5 iterações e mais. Vou dar um printf, digite os salários. Vai dar um scanf aqui, mesmo esquema do outro. Aqui o salário é do tipo float, então, opa, do tipo porcentagem F. Mesmo esquema do outro exercício, salários I, né? Falta isso aqui talvez nem precise, mas coloco por costume, né? Igual da linguagem. E aqui a gente vai ter que ter também, agora que eu acabei de esquecer, o ACC, né? Pra gente fazer a média. Pra gente pegar a média salarial, né? Então, vamos lá, vamos somar os salários e pegar a média salarial. E o exercício inteiro gira em torno da gente conseguir calcular a média salarial para a gente fazer o resto, né? Para a gente saber os salários acima da média, a gente precisa ter a média salarial primeiro, né? E abaixo também, apresentar na tela, etc e tal. Né? Só o maior salário e o menor salário que não precisa exatamente, né? Mas, enfim. Vamos lá, então, CC vai ser igual a CC mais salários em posição I. Agora aqui a gente vai ter a média salarial, vai ser igual a CC dividido por 5. Mesmo esquema do outro exercício, até agora nada de diferente. Então a gente já tem a média salarial, agora a gente pode fazer a contagem da quantidade de salários acima e abaixo da média. E se eu não me engano, é isso mesmo, mesmíssimo esquema desse daqui, até o momento. Então, vamos lá. I menor ou igual a 4. I mais. Vou dar um if, né? Só deixa eu formatar aqui. Vai dar um if aqui. Ficou meio feio, né? Enfim. A gente vai dar esse if. Agora a gente vai fazer aquela mesma verificação. Salários na posição I. Se for menor que a média salarial, a gente vai ter aqui que quantidade abaixo da média
mais. A gente vai somar, né, vai somar um nessa variável que a gente está contando a quantidade de salários que estão abaixo da média. Porque o salário na posição I, a posição atual, ela é menor do que a média salarial. Então, né, certinho. A gente vai fazer a mesma coisa, só que o contrário, né, para ver os maiores. Então, vamos dar o sinal aqui nesse caso, acima da média, mais. Agora, se a gente vier aqui e já dar um printf na média salarial, quantidade de salários acima da média, a gente já tem essas informações até o momento. Então, vamos lá. Média salarial. Média salarial é um valor tipo float. Média salarial. printf. Quantidade salários acima da média. Tipo int aqui, né? Porque é um contador. Quantidade acima da média. Agora é um printf. Quantidade salários abaixo da média. Variável do tipo int, então, né? Até aqui a gente já tem uma boa parte do programa em funcionamento. Se a gente digitar aqui os salários, peraí, não vai aparecer direito, porque eu esqueci da barrinha aqui de novo. Barra N. Ok. Vamos lá. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então a média salarial é 3.000. Temos dois valores acima da média, né? 4.000, 5.000 e dois abaixo da média, 1.000 e 2.000, e um exatamente na média, mas ele não pede essa verificação. Então, a princípio, né, tá tudo funcionando corretamente. Se a gente digitar alguns valores mais aleatórios, né, a gente pode ter uma visão um pouco melhor. A gente vai ter a média salarial, que é de 4.980. A gente tem três valores acima da média, sim, 5.000, 6.000 e 10.000, e dois abaixo da média, sim, o 1.000 e 2.900. Então, tudo certo aí. Mas não é só isso que o programa pede, né? Ele pede pra gente mostrar o maior salário e o menor salário também. Então vamos fazer essa validação agora. Né? Como que a gente faz essa validação? É o mesmo esquema daquele negócio de mostrar o maior ou o menor número. A gente vai ter um loop de interação para passar por todos os valores da nossa lista, né? Eu poderia fazer ele aqui dentro? Poderia, né? Fazer tudo dentro desse for. Mas assim, por questão de facilidade assim de visualização, vou fazer nesse outro for aqui também fica mais fácil de compreender o que está acontecendo. Mas a lógica assim é basicamente a mesma, né? A estrutura fica bem parecida. Então, qual que é a nossa validação? A gente vai ter que ver qual que é o menor número, né? Qual que é o menor número e qual que é o maior. E para a gente ver isso, a gente vai ter que ver, no caso, qual que é o maior salário, qual que é o menor salário. Então, a gente vai passar pela lista de salários, só que quando a gente passar pela lista, quando a gente estiver no primeiro valor, lá, o primeiro valor é 1.000, né? Nossa lista tem 5 valores, a gente está no primeiro, vai até o quinto. O primeiro valor é 1.000. Quando o primeiro valor for 1.000, ele é tanto o maior número, né, o maior salário, quanto o menor salário, porque só tem ele, então ele é o maior e o menor ao mesmo tempo. Então, nessa posição, quando o i for zero, né, para a gente passar pela nossa lista, começa no zero. Então, quando o i for zero na primeira iteração, a gente vai declarar que o maior salário vai ser a nossa lista de salários na posição i, né, que no caso aqui vai ser a posição zero também, mas eu vou colocar i porque fica mais interessante aqui pro programa, né? Mas enfim, então agora e o nosso menor salário também vai ser esse. Então, ok. Agora o maior salário, nosso menor salário, que eu já deveria ter inicializado aqui também. Maior salário inicial. Inicialmente é zero, e o menor salário inicialmente nem é zero. Então agora nosso maior salário e o menor salário é o mesmo valor, tem o mesmo valor. Mas agora a gente vai fazer a validação porque agora a gente tem um valor, né? Antes eles eram zero. Então se a gente colocasse 1.000, 1.000 seria o maior salário, o menor salário seria zero, sempre porque a gente nunca vai colocar um valor menor que zero, porque não tem salário negativo, né? Mas enfim, então agora sim a gente pode fazer as validações. Então, se os salários na posição atual do nosso looping, né? Que no caso nunca vai ser na posição zero, aqui vai ser sempre a partir da 1, por conta da validação ali em cima do zero. Se o nosso salário na posição aqui do i, do index, for menor do que
Aqui no caso, se for menor do que o menor salário, né? Porque a gente quer ver, quer atualizar o valor do menor salário. Então, se o salário que a gente vê atualmente for menor do que o menor salário que já está ali armazenado, a gente vai transformar o menor salário nesse valor. Salários na posição I. E o mesmo vai se repetir aqui embaixo, só que com, né, a lógica ao contrário, né? Se o salário atual, na posição atual, for maior do que o maior salário, então esse é o maior salário. Então a gente vai atualizar para esse valor. Salários I. Então, ok. Agora aqui a gente já tem a lógica, né? Vamos ver se está funcionando. Vamos dar um printf para testar. Maior salário. Vou dar aqui um 2F. Maior salário. Deixa eu colocar isso aqui antes que eu esqueça. Agora um printf no menor salário. 2F. Menor salário. Se a gente rodar o programa, 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000. O maior tem que ser 9.000, o menor tem que ser 1.000. Se der algo diferente disso, a gente errou. Então, ok. Tá funcionando, né? Aqui no caso, a média ali deu 5.000, então caiu naquele mesmo esquema de ter dois e não ter, tá faltando um, porque o outro é exatamente o número da média, né? Porque deu um intervalo fixo entre os valores, é um número ímpar. Então, a gente tem aqui o programa funcionando, né? Essa implementação aqui agora está funcional. Só vou aqui formatar. Então, ok. Né? Dá para ver já que agora está começando a ficar um pouquinho mais complexo os códigos, né? Porque as linhas já estão aumentando, né? Esse simples programa que a gente está fazendo aqui já está aí passando das 50 linhas. Tudo bem, tem alguns espaços e tal, mas a princípio a gente já está aqui em mais ou menos 50 linhas. Né? E agora a gente já implementou aqui, então, a quantidade de salários, né? Ele é acima da média, é abaixo da média. O maior salário, o menor salário e a média salarial. Agora falta apresentar na tela os salários acima da média. Essa aqui é de longe a coisa mais complexa desse programa e provavelmente a coisa mais complexa, talvez, que a gente tenha feito até agora, pelo menos para mim. Né? Eu não consegui pensar uma solução tão fácil para isso, né? Principalmente também porque a linguagem C tem algumas limitações. Mas vamos lá, vou apresentar duas alternativas possíveis para a solução que eu desenvolvi. Né? Vou mostrar aí. Então vamos lá. Aqui a gente tem que apresentar na tela os salários acima da média. Então a gente precisa desses salários acima da média armazenado em algum lugar, né? A gente poderia fazer sem armazenar eles, mas eu imagino que não seja a ideia do professor, talvez até dê para fazer alguma coisa assim, né? Quando, por exemplo, se o salário aqui nessa posição for maior do que a média salarial, a gente pode dar um print nesse salário na média, na posição. A gente poderia fazer simplesmente fazer isso aqui, provavelmente, né? Não, eu não, nem testei isso aqui antes, mas provavelmente isso aqui é possível. Salário acima da média. E dar um ponto 2F. E printar ele aqui. Cadê? É salários. Opa, salários na posição 1. Isso aqui provavelmente é possível, tá? Provavelmente é possível. Não sei se é isso que o professor quer, mas muito provavelmente só isso aqui já é possível. Vamos até testar aqui. 1.000, 7.000, 6.000. Salários acima da média, 4.200, né? E aí a gente vai ter os 5.000, 7.000 e os 6.000. Tá certo, tá funcionando, né? Já é isso. Menor salário 1.000, maior salário 7.000, ok. A princípio dá para fazer dessa forma, né? É possível, mas eu não sei se é essa a solução que o professor quer. Então, se for isso, beleza, pronto, o professor pode explicar, pronto, é isso, super simples, ok, acabou. Mas não sei se é exatamente isso que o professor quer, né? Mas caso seja, enfim. Então aqui, cara, o que eu acabei fazendo, né, é um pouco complexo até o que eu fiz. Talvez se fosse isso que o professor queria, é muito mais simples, mas eu deduzi que não. Eu deduzi que ele queria que a gente usasse o array e armazenasse os maiores salários no array, né? Porque é mais útil, é mais usual no mundo, assim, se você precisa ter esse valor armazenado em algum lugar, a princípio, né? Pô, eu quero uma lista dos salários acima da média. Eu quero digitar aqui, eu quero receber essa lista, não quero que
eu quero saber que ele existe em algum lugar armazenado. Se eu quiser consultar de novo, quais são os maiores salários acima da média? Você tem uma lista exatamente com isso aqui já, né? Uma variável? Eu imaginei que foi isso. Então, o que eu fiz, né? São duas possibilidades aqui que eu vi. O jeito que eu fiz primeiro foi o quê? Eu vou criar uma lista nova, certo? Salários acima da média. E essa lista, ela tem que ter o tamanho correspondente à quantidade de valor de salários que estão acima da média. Então, qual que é essa quantidade de valor de salários que estão acima da média? Onde a gente tem esse valor? Na variável quantidade acima da média. Né? A gente tem essa informação, quantidade acima da média armazena a quantidade de salários que tem. E isso daqui é um número, essa variável aqui é um número, né, que vai variar de acordo com a execução do programa. Se a gente tiver 3 salários acima da média, esse valor, quantidade acima da média, é a mesma coisa que a gente colocar aqui 3, né? Mas vai ser uma maneira dinâmica da gente ter o tamanho desse array. A outra solução que eu pensei é a gente definir um valor fixo que seria 5, porque é impossível que tenha mais. É impossível, na verdade, que tenha, né, 4 salários acima mais de 4 salários acima da média. Né? Dá para você colocar um salário ser R$ 1, os outros 10 milhões, e aí todos os 10 milhões vão estar acima da média, os 4, e o número um vai estar abaixo. Então vai ser um acima um abaixo da média e o resto acima. Né? Mas eu prefiro fazer essa forma dinâmica aqui, que me pareceu uma solução um pouco mais interessante. Né? Mas a outra também é possível, colocar o valor fixo, mas enfim. E aí agora aqui começa a ficar meio complexo, já está um pouco estranho, né? Mas agora aqui, o que que a gente quer fazer? A gente quer passar pela lista, né, dos salários. Então, primeiramente, a gente vai passar pela lista dos salários, igual a gente fez todas as vezes antes aqui. Mais. E aí agora a gente vai fazer uma validação, né? Como que vai funcionar isso aqui? A gente quer popular esse array salários acima da média. Né? Então a gente quer, caso, né, salário, posição I, for maior do que a média salarial, que é o que a gente quer, a gente tem que popular esse array aqui só com esses valores. Né? E esses valores vão ser esses salários I. Mas a gente também quer iterar sobre essa lista aqui, porque se a gente só fazer isso aqui, ó, colocar aqui salários acima da média I, na posição I igual a salários I, aqui vai dar um problema, porque a gente não tem esse I aqui, ele vai até 4, ele vai passar por 5 posições. E a gente vai associar na posição I o salário I. Só que nem sempre salário I, isso aqui é bem complexo, na verdade. Esse salário I, ele nem sempre vai ser acima da média. Na verdade, ele sempre vai ser acima da média, mas, por exemplo, não necessariamente que vai ser na ordem. Na primeira posição vai estar acima da média, na segunda, né? Tipo assim, de 5 valores, não necessariamente os valores um, 2 e 3 vão estar acima da média. Pode ser o 4 e o 2. E aí o nosso array de salários acima da média, ele vai ficar populado com as posições 2 e 4. E as outras vão ficar zero. Então na hora que você passar pela lista, você vai lá receber no índice zero, você acha que vai ter o salário acima da média? Não vai estar lá o número zero, ou algum valor aleatório da memória. Então vai dar um probleminha aqui. Então o que que eu pensei para essa solução? Eu adicionei outro contador, J, né? Porque depois de I vem J. Defini ele aqui como zero. E aí, salários acima da média. Na posição J, que é zero, vai ser igual a salários I. E para a gente iterar pelo array de salários acima da média, a gente vai adicionar como se fosse o loop while um J++. Então o que que vai acontecer aqui? Né? A gente vai, né, o que que esse código aqui está fazendo? A gente está passando pela lista de salários. Né? A gente vai passar pela lista de salários e caso salário, né, nessa lista, na posição I, for maior do que a média salarial, mesma coisa que a gente fez aqui. Se salário na posição I for maior do que a média salarial, a gente vai transformar esse valor, que é maior do que a média salarial, em um valor na nossa lista. Né? Na posição J. J é o quê? J é zero. Então, no primeiro índice da nossa lista, salários acima da média, no primeiro item, no item 0, a gente vai atribuir o valor salários I. Então, vamos supor aqui, né, vamos facilitar essa visualização. Salários acima da média, 0. Aqui é a primeira posição, mas aqui salários não necessariamente é a primeira posição. Porque não necessariamente na nossa lista de salários o primeiro valor é um valor acima da média salarial. Esse valor aqui pode ser simplesmente isso. Né? Então, por que não dá para a gente pôr o I? Porque na hora que o I for 3,
e a gente passar aqui 3 também, vai ver, às vezes a nossa lista aqui nem vai ter 3 espaços, então vai dar erro. Então a gente tem que mudar essa variável aqui para uma variável auxiliar para fazer essa iteração por essa lista, né, manualmente, de certa forma. Então, mais ou menos é isso aqui que vai acontecer em algum momento do código, dependendo dos valores que a gente inserir. Salários acima da média na posição 0, a primeira posição vai ser igual a salários 3. Aí, quando a gente colocar um valor na primeira posição, no índice 0, a gente vai passar, vai acontecer esse J++, e aí a próxima vez, né, a próxima vez que passar, cair nesse if, vai cair aqui nos salários acima da média, na posição 1, porque o J agora vale 1. Então aí vamos supor que a gente atribuiu aqui agora o valor salários na posição 4, porque o I já está em 4, né? São duas coisas diferentes. O I ele está iterando com base nele, né? Está somando o I++, e o J ele está fazendo algo, uma função auxiliar para a gente iterar por essa lista de salários aqui acima da média, né? Então é uma solução já bem mais complicada, né? Já fica um negócio bem mais complexo, mas possivelmente é isso que o professor queria, né? Não tenho certeza, mas também não vou dizer é, que é improvável que era isso que ele quisesse, porque a gente tem capacidade para desenvolver uma solução dessa, só que é bem difícil de pensar nisso, né? Ainda é algo meio obscuro, mas possivelmente é essa a solução que o professor espera, ou algo nessa direção, né? Eu não tenho certeza se aquilo lá que a gente fez aqui no início, só printando, é o suficiente, porque se a gente tem agora conhecimento de array, imagino que ele queira que a gente armazene esses valores dentro do array, né? E tudo que está aqui nesse código é coisa que a gente tem conhecimento até agora e é possível de executar, de fazer, com que o conhecimento que a gente tem, apesar de ser muito difícil, né? Mas por isso que é um exercício, o professor falou que esse exercício era difícil, etc e tal. Hum, então, ok. Né? Isso aqui já está funcional a princípio, né? Mas a gente vai fazer os testes. E eu vou mostrar também que dá para mudar aqui para valor fixo também, não vai fazer tanta diferença, né? Mas agora a gente quer printar esses salários, né? Então a gente vai fazer o quê? Agora a gente tem a lista de salários. Então esses salários acima da média aqui, essa lista, ela armazena os valores. A gente tem salvo esses valores, né? A gente pode recorrer a esses valores agora através de um loop for para iterar sobre esses valores e printar eles na tela, né? Então a gente vai dar um i igual a 0. E agora aqui, isso aqui já é até interessante, né? O i, a condição do nosso i não vai ser mais agora menor ou igual a 4, porque a nossa lista não necessariamente tem 5 espaços. A nossa lista tem um valor dinâmico. E qual que é esse valor da nossa lista? Qual que é o tamanho da nossa lista? Quantidade acima da média. Esse é o tamanho da nossa lista. Então o I ele vai começar a 0, e aí a quantidade de salários acima da média, vamos supor que é 3. Então, se é 3 só nesse exemplo, então esse salários acima da média vai ser 3 aqui. Então vai ter um tamanho de 3, e se tem tamanho de 3, significa que ele vai do 0 até o 2. 0, 1, 2. Temos 3 valores no nosso array. Se a gente colocar menor ou igual, a gente vai estar colocando menor ou igual a 3. Só que isso abre 4 valores para o nosso looping de iteração. O 0, o 1, o 2 e o 3. 4 valores. Se a gente só colocar aqui menor ou igual menor a 3, então a gente vai passar pelo 0, pelo 1, pelo 2. Quando chegar no 3, i é menor do que 3? Não. Então vai parar aí. Não vai chegar no 3. Então vai passar só pelo 0, pelo 1 e pelo 2. Então aqui no caso, no nosso exemplo de quantidade acima da média, né, se fosse 3, por isso que é a lógica aí. Então, i++, e vamos aqui. Agora a gente vai printar os valores desse salário, né? Vai dar. Vamos fazer aqui fora aqui para ficar mais bonitinho, né? Chefe, salários acima da média. E aqui eu não vou nem colocar nada, né? Só deixar assim. E agora que a gente vai colocar aqui embaixo os valores. Só vou colocar uma quebra de linha. Ok. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai dar um... Eu posso deixar até mais bonitinho aqui. Vamos colocar um cifrão aqui, que vai facilitar a nossa visualização também. Deixa eu só ver se está executando. É isso aqui mesmo. Tá. 1.000, 2.000, 4.500, 5.000 e 10.000. Tá, meu salário é 4.500. Então aqui agora ficou mais bonitinho, né? R$ 4.500, R$ 1.000, etc e tal. Salários acima da média não tem nada, porque a gente não colocou nada aqui.
Então agora a gente vai dar um printf aqui, vai colocar salário, né? E a gente vai printar aqui o ponto 2f e vai colocar o nosso salários acima da média na posição I, né? Então ele vai passar aí pela quantidade de posições que tiver pela quantidade de salários acima da média, ele vai passar, vai printar na posição I, que vai ser no caso 0, 1, 2, 3, e aí por aí vai. Então agora em teoria, se a gente executar aqui o nosso código e der aqui o /n, vamos ver, em teoria para estar funcional. Beleza, média salarial 6.400, quantidade de salários acima da média 2, que é o 9.000 e o 12.000, correto. Quantidade de salários abaixo da média 3, que é o 2.000, 6.000 e 3.000, correto. E salários acima da média 12.000 e o 9.000, correto também. Então a gente tem aqui a solução desse exercício aqui de salários com array, proposta aí pelo professor na sala de aula. É um exercício já, né, como dá para ver aqui, um exercíciozinho um pouco mais complicado, né, já está ganhando bastante linha aí no nosso código, mas nada impossível assim que a gente não conseguisse fazer. Essa não é a única solução, como eu disse, né, a gente pode até colocar aqui, né, vou mostrar aqui que funciona se eu colocar 5 também, né, como limite máximo. Ainda assim vai dar certo, porque a gente vai estar iterando só pela quantidade acima da média, né? Então, a princípio aqui ainda vai dar certo. Vamos ver aqui. Média salarial 5.600, 2 abaixo da média, 3 abaixo da média, correto, 3 e 5.000. 2 acima da média, 9.000, 10.000, maior 10.000, menor 1.000. E salário acima da média, só 9.000 e o 10.000. Aqui está funcionando mesmo com o tamanho sem ser um tamanho dinâmico, porque a gente vai parar, a gente vai parar de iterar sobre a lista quando essa condição foi preenchida. Como eram só 2 salários acima da média, né, a quantidade de salários acima da média é só 2, a gente viu aqui, esse número é 2, então ele vai executar só 2 vezes 2 iterações, então ele vai cair só nos 2 valores que tem, né, mas o array ele fica vazio nas outras 3, então a gente está preenchendo só a 1 e a 2, e os outros 3 valores estão nulos, estão vazios, enfim. Então não sei se isso é uma boa prática para C, não sei como C lida com isso, então a princípio eu gostei de fazer essa solução aqui sim, porque ela é mais talvez mais correta aí, né, de fazer, não sei, pode ser que não faça a menor diferença, mas foi assim que eu vi, mas eu, né, pensei nessa outra possibilidade também. Então é isso, se alguém tiver alguma dúvida aí é só me procurar também. Exercício bem complicadinho já, mas nada impossível e só seguir praticando que é perfeitamente possível de entender tudo que está acontecendo, tudo que a gente está fazendo, etc e tal. E aí que no caso, se a gente fosse declarar com esse negócio assim, a gente nem precisava colocar ele aqui embaixo, né? A gente poderia colocar ele aqui em cima, se a gente colocasse o valor fixo, mas como o valor está sendo dinâmico, a gente tem que colocar aqui, porque a quantidade acima da média tem que existir primeiro, né? Antes era zero. Então primeiro ela vai ganhar um valor aqui, e quando ela ganhar esse valor, a gente pode declarar essa variável. Então tem que ser aqui, se a gente for usar esse método dinâmico, mas se a gente for usar o 5, pode subir esse daqui para essa parte aqui. Então, basicamente isso aí. Bom, finalizado os exercícios que ele passou na aula.